Olá, jovem professor, jovem professora. Nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas de livros da Editora Contexto para você utilizar nas suas aulas. Bom, nos últimos vídeos eu contei pra vocês da minha parceria de milhões com a Editora Contexto. Quem tá aqui no canal já tem um tempo sabe que eu sempre uso e usei os livros da Editora Contexto para preparar a aula. Inclusive sempre dei várias dicas dos livros aqui e tem um tempo aí que a Editora Contexto me nota. E dessa vez, além da gente ser parceiro, a gente tem aqui um cupom de desconto que eu vou deixar na tela, vou deixar na descrição, que você pode utilizar para ganhar 20% de desconto nas compras da Editora Contexto a partir do site da Editora Contexto. Então, se você gostar de algum livro desse que eu vou indicar hoje aqui, ou se você quiser algum outro livro da editora, assim que você finalizar a sua compra, vai aparecer ali na partezinha de finalizar compra um indicativo para você inserir este cupom que tá aqui na tela, e aí você consegue o desconto diretamente, ok? Vou deixar na descrição aqui também as condições para o cupom, dá uma olhadinha, dá uma lida, e os links para os livros que eu vou indicar hoje também. Eu selecionei aqui 5 livros que vocês podem utilizar em sala de aula, tanto utilizar para trazer conteúdo para os alunos de vocês, quanto utilizar também para preparar as aulas como material de apoio para que você possa preparar as suas aulas. É bastante importante, professor que está começando agora, que você esteja atento às leituras, e a Editora Contexto tem um catálogo muito incrível que é atualizado e que ao mesmo tempo tem uma linguagem muito acessível, muito simples. Quando eu falo simples, não é simplista, tá? Mas é simples no sentido de nada tão rebuscado ou nada muito ligado exatamente no sentido da escrita acadêmica, mas não deixa de ter a seriedade da academia. Então é essencial e ideal para a gente utilizar em sala de aula, tanto para os alunos quanto para a gente mesmo. Mas vamos lá, se você chegou agora no canal, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e vamos para a primeira dica da Editora Contexto. O primeiro livro é um queridinho que eu vivo indicando, inclusive indiquei lá no meu curso da Jornada do Prof Iniciante. Aliás, esse vídeo aqui foi uma ideia de um aluno meu lá da jornada, tá? E aí eu trouxe aqui no canal pra vocês. Mas enfim, esse livro aqui é o História na Sala de Aula. Ele é organizado pelo professor Leandro Carnal, mas ele tem artigos dentro dele de diversos professores renomados da área acadêmica. Então tem artigo, por exemplo, da Carla Pinsky, do José Alves Freitas Neto, do José Rivair Macedo, da Janice Teodoro, do Jaime Pinsky, do Marcos Napolitano, enfim. Só tem professor de peso aqui e eu gosto muito desse livro porque ele traz uma discussão bastante importante sobre o ensino de história. Inclusive, ele me ajuda muito aqui no canal. Então, só para vocês terem uma ideia do sumário do livro, tá? A gente tem artigos de uma parte que é só sobre abordagens, então fala sobre o que e como ensinar, conceitos básicos, transversalidade, literatura, e depois o livro tem uma segunda parte que fala só sobre recortes históricos, como história antiga, medieval, moderna, até religião. Então é um livro bastante importante porque eu acredito que ele traga conceitos fundamentais para a nossa prática e até mesmo quase que um passo a passo ali do nosso dia a dia. Muitas vezes a gente faz aquilo, mas não entende muito bem o porquê, e aí você vê isso colocado de uma forma sistemática e organizada por esses professores, e aí faz muito sentido. Eu conheci esse livro quando eu estava ali iniciando os meus estudos sobre a prática de história, isso quando eu já tinha uns 5 anos aí de sala de aula, e aí eu não lembro muito bem como eu cheguei nele, eu só sei que ele me ajudou bastante e tem me ajudado aqui no canal também. Eu disse pra vocês que a Editora Contexto tem um catálogo incrível, né? Então eu vou trazer aqui a segunda dica, o segundo livro, como um exemplo desse catálogo maravilhoso, tá? Esse livro aqui que eu escolhi é o História da América Latina, mas ele faz parte de um conjunto, né, de uma coletânea de livros chamada de História na Universidade. E aí a gente vai ter, desde História Geral até História do Brasil, uma coletânea de livros escrita por professores das diversas universidades do país, universidades públicas principalmente, e como eu disse, com uma linguagem bem acessível. Um resumo, vamos dizer assim, dos períodos dentro de cada livro. E a coleção inteira é maravilhosa.
tá? Maravilhosa mesmo. Eu tenho alguns livros aqui, eu gosto muito de utilizar. E aí, nesse caso, eu gosto de utilizar para preparar as aulas. Eu já estudei até com esses livros para preparar as aulas aqui do canal. E eu gosto também de usar, às vezes, alguns trechos para os alunos, um pouquinho mais para os alunos do ensino médio, porque eu acredito que a linguagem esteja mais ligada para eles, tá? Mas não que você não possa, de repente, tirar um trecho mais simples para o ensino fundamental, por exemplo. O que eu acho bacana dessa coleção é que a escrita, ela é muito simples, como eu disse, ao mesmo tempo traz muitas informações importantes, imagens também, como as legendas, e geralmente a gente tem alguns box, né, alguns quadros, parecido com o que a gente tem no livro didático, com informações importantes. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma informação sobre a Eva Peron, uma espécie de biografia, tá? Então, é muito parecido com o que a gente às vezes vê em material didático, só que aqui escrito especialmente para essa coleção e especialmente para a editora, o que deixa muito mais incrível. Então, aqui eu tô dando o exemplo do História da América Latina, mas você pode olhar aí toda a coleção no site da editora com calma e escolher aquele livro daquele período que você precisa mais, ou até mesmo a coleção inteira, se você quiser se dar de presente esse presentão mesmo, né? Bom, os outros 3 livros eu separei aqui também pensando em utilização para repertório e utilização para sala de aula. Esse livro aqui, ele foi um lançamento, se não me engano já tem uns 2 anos, mas ele não é muito divulgado às vezes, eu acredito, sabe? Entre nós professores, eu digo, que é o livro do professor Marcos Napolitano, 1964, História do Regime Militar Brasileiro. Eu escolhi esse livro assim a dedo porque eu acredito que ele seja fundamental no contexto que a gente está vivendo e principalmente para que a gente possa ter um bom embasamento quando for falar desse período tão complexo da história do Brasil, que é a ditadura militar, e ao mesmo tempo ter ali o respaldo de referências bibliográficas e de professores que são especialistas no assunto, que é o caso do professor Marcos Napolitano. Esse livro aqui, ele é bastante interessante porque ele perpassa por pelo período longo da ditadura, além de ter um capítulo em especial aqui que eu considero extremamente importante, que se chama O Mito da Dita Branda. Então, é nesse capítulo que o professor Marcos Napolitano vai desconstruir essa ideia de que a ditadura brasileira foi mais branda quando comparada com as ditaduras latino-americanas, tá? Então, é também um ponto aí de reflexão e de argumento bem importante para que você tenha aí em sala de aula, para suas aulas, enfim. A gente sabe que é um assunto bastante espinhoso ultimamente, mas que deve ser falado e falado com responsabilidade. O 4º e penúltimo livro também faz parte de uma coletânea, mas antes de eu falar qual livro que é esse, comenta aqui o que você tá achando desse tipo de vídeo, me dá aí a sua sugestão de outros conteúdos também. Bom, o livro que eu escolhi faz parte de uma coleção, então existem outros livros de outros períodos históricos, mas esse daqui que eu recebi da Contexto é o Textos e Documentos de História Moderna. Então, vocês estão vendo que tem, assim, História Moderna através de textos. E é isso mesmo, muitas vezes a gente fica sem saber onde encontrar documentos históricos, referências para trabalhar com os nossos alunos, e essa coletânea é justamente para isso. Então, vou dar só alguns exemplos para vocês do que tem aqui dentro. Então, na página 69, a gente tem um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha. Mas vocês, não sei se vocês vão conseguir ver aí, né? Mas vocês podem reparar que antes a gente tem uma introdução sobre o tema e aí vem o documento, o trecho do documento. Em alguns momentos, além da retirada do trecho do documento em si, nós temos comentários sobre o período ou sobre um fato histórico. E aí, esses comentários são retirados de livros clássicos de história, da historiografia, né? Ou até mesmo das pessoas que viviam naquele contexto. Então, a gente tem, por exemplo, um relato sobre a peste negra dentro do Decamerão, mas a gente também tem um trecho do Hobsbawm explicando um pouco sobre a questão do imperialismo. Ao mesmo tempo que nós temos documentos históricos, temos textos que fazem referência a esses documentos, entende? Então é muito legal porque você pode trazer para o seu aluno na sala de aula para que ele faça essa leitura, interpretação
do documento, que é algo que eu sempre defendo aqui no canal para que a gente possa fazer. E ao mesmo tempo você pode utilizar para contextualizar aquele documento, um textinho de explicação que já tá aqui também. Bom, chegamos aí na última dica, o último livro da Editora Contexto que eu gostaria de recomendar para vocês utilizarem em sala de aula. Esse livro aqui, ele vai para além do conteúdo, ele fala um pouco mais sobre o nosso dia a dia mesmo, que é o como enfrentar a indisciplina na escola. Esse também foi outro livro que eu escolhi a dedo para trazer para vocês, porque eu sei que nesse período pandêmico, quarentena e etc., a gente tem enfrentado muito essa questão da indisciplina em sala de aula e várias outras questões, né, que não cabe aqui nem falar agora, mas no sentido de que os desafios são intensos e são vários. E aí esse livro, ele traz pra gente uma reflexão, um balanço sobre todas as ideias com relação à disciplina e indisciplina em sala de aula e também uma espécie de manual sobre como enfrentar essa indisciplina. Aqui no sumário a gente tem questões sobre a violência em sala de aula, tem questões também a respeito de conceitos de moral, de cooperação na escola, sobre questões de escola, democracia e cidadania, enfim. Nós temos capítulos aqui variados e o que eu acho interessante também, como a maioria dos livros da Editora Contexto, que nós temos num resumo, uma consideração final também, que dá bem didática, né, que dá uma resumida aí nessa discussão e que serve pra gente concluir aí o assunto. Então, eu acredito que essa seja uma indicação bem importante para você que tá começando ou que já está na sala de aula há um tempo, porque essa é uma questão que não acaba, né, de vez, ela tá sempre aí, afinal, a sala de aula é um ambiente bastante dinâmico. Então é isso, professores, eu indiquei para vocês hoje aqui 5 livros da Editora Contexto para você utilizar na sua aula de história, eu espero que você tenha gostado. Se tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, e se você quiser comprar esses livros com desconto, acessa o link que tá aqui na descrição, insere lá o meu cupom, e é isso, até o próximo vídeo.